Olá, sejam bem-vindos ao Arc Trends Talks. Hoje encerramos a nossa Trend Week com um bate-papo sobre sustentabilidade e o tema O papel do design para a cultura regenerativa. E para falar com a nossa convidada, eu convido a nossa diretora de Brand e Inovação da Porto Belo, Cristiane Ferreira, que está conectada conosco. Oi, Cris, boa tarde. Oi, Ju, boa tarde, Boa tudo bem? É um prazer estar aqui. Boa tarde, Fê Cortez. Boa tarde a todos os arquitetos, todos os profissionais, todas as lojas conectadas. Hoje é um dia super especial, porque a gente vai falar sobre um tema que eu tenho certeza está na cabeça de todo mundo. Eu vi que o número de conectados é enorme, o que só certifica isso que aqui eu estou falando. Então, seja muito bem-vinda, Fê Cortez. Espero que a gente possa tratar aí de temas bem interessantes para regenerar esse mundo que está precisando tanto. Muito obrigada e seja muito bem-vinda. É isso aí. E eu vou falar um pouquinho mais da biografia da Fê. E nesta semana a gente falou tanto, como a Cris bem salientou, sobre a busca por um mundo mais plural, sustentável e colaborativo. Então a gente não poderia deixar de finalizar nossa Trend Week sem conversar com a Fê Cortez. Ela é ativista ambiental, palestrante e idealizadora do Menos um Lixo, movimento e negócio de impacto que promove a educação ambiental e tem o copo de silicone retrátil original do Brasil como símbolo. Ela é também defensora da ONU Meio Ambiente na campanha Mares Limpos e conselheira no Greenpeace. Fê Cortez convida as pessoas a olharem de uma outra maneira para como nos relacionamos com o planeta onde vivemos. Ela propõe alternativas para que possamos evoluir e solucionar os desafios ambientais que nosso estilo de vida nos apresenta. Como viver de forma regenerativa é o tema do seu próximo livro. E Fê Cortez está aqui conosco, vamos conectar. Olá, Fê, boa tarde. Oi, Ju, oi, Cris, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder falar desse tema que é tão apaixonante, tão necessário, tão urgente. Seja muito bem-vinda. Ok, Fê, muito obrigada novamente. Agora a palavra é contigo. A gente vai te ouvir e depois a gente tem um monte de perguntas aqui para discutir com você. Há algumas perguntas que a gente já recebeu antecipadamente, mas durante a tua apresentação também as pessoas vão enviando mais. Então, por favor, fique à vontade, a palavra é tua. Obrigada. Bom, gente, é um prazer estar com vocês. Eu sou a Fê Cortez, eu sou ativista ambiental, eu sou palestrante, eu sou agora escritora e eu sou idealizadora do Menos um Lixo, esse negócio de impacto. E aí eu vou começar contando um pouquinho a minha história, porque ela tem muito a ver com o tema de hoje, né? Como é que o design pode ajudar na regeneração. Eu me formei em moda, trabalhei com moda durante 10 anos da minha vida e depois comecei a empreender numa agência de conteúdo. Eis que estava lá feliz quando um belo dia eu fui ao cinema assistir um documentário. O documentário em questão se chama Trashed. Ou, mais ou menos a tradução é Trashed, para onde vai o seu lixo. A última tradução ele muda um pouco de nome, mas acho que vocês encontram assim na internet. E é um documentário que o Jeremy Irons ele percorre vários lugares do mundo mostrando o resultado da nossa sociedade do crescimento industrial, ou sociedade do descarte, ou a sociedade do antropoceno. Né? Tem muitos nomes para a forma como a gente vive. Mas o resultado da forma que a gente vive é lixo por todas as partes. E aí ele vai mostrando lixo hospitalar, resíduos de incineradores que queimam lixo e soltam fumaça tóxica, resíduos da bomba de Napalm no Vietnã, que ainda nascem crianças com duas cabeças ainda hoje por conta de tamanha toxicidade, e a ilha de plástico do Pacífico. Quando eu vi aquela sopa plástica boiando, uma área 17 vezes o tamanho de Portugal, aquilo mexeu muito comigo. Eu sou carioca, eu cresci na praia, e eu sempre velejei muito, a minha família tem velejadores, então o mar sempre teve assim uma simbologia para mim, uma representação. Eu sempre me conectei muito, era o lugar que eu mais me conectava com a natureza. E aí, quando eu vi que aquela sopa plástica era resultado de uma ineficiência de políticas públicas, de indústrias que sabem o que estão fazendo e não mudam porque não são cobradas para mudar por perda de lucro, né? Elas não têm, a gente ainda não tem a lei do poluidor pagador, mas profundamente aquilo era resultado do consumo de nós, seres humanos, do meu consumo.
Eu saí do cinema muito impactada, eu saí do cinema muito dilacerada e decidida também a fazer diferente. Então, eu comecei a pensar de todas as minhas áreas de consumo de plástico, o que eu poderia eliminar imediatamente que não fosse me causar dano nenhum. E aí eu fui analisando e pensei, gente, o copo plástico, o copo descartável, ele é um container para água ou para bebida, ou para um suco, ou para um café. E existem vários substitutos. Eu lembrei de quando eu era pequena, que eu ia para os parques de água em Caxambu e São Lourenço, e eu tinha um copinho retrátil que você tinha que levar para beber água nas fontes. Não tinha copo descartável na fonte. Cada um levava o seu copo, botava a sua água e bebia. Resolvi resgatar esse copinho, descobri que tinha um modelo novo de metal e comprei, mandei vir da China. Quando eu recebi esse copinho, eu mandei vir 20 copinhos e presenteei meus amigos. E percebi que as pessoas que recebiam aquele copinho, por usarem ele várias vezes, começaram a se dar conta, a reparar em outros lixos que antes eram invisíveis. Tipo, a sacolinha de mercado, o palitinho de plástico de mexer o café, o canudinho e vários outrozinhos, né? Talher, pratinho, isopor, que a gente está tão acostumado com eles que eles acabaram virando paisagem. E aí eu percebi que aquele copo ele tinha um poder de educação muito grande e de sensibilização muito grande. Isso era 2012. Fui amadurecendo essa ideia e comecei a estudar. Eu sou muito estudiosa, eu amo estudar, eu estou sempre fazendo curso, lendo. E aí eu comecei a estudar a sustentabilidade em cursos gringos que eu achei. Quanto mais eu estudava, mais eu percebia que os dados já estavam todos aí. Isso foi quase 10 anos atrás e a gente já sabia de mudança climática, a gente já sabia do que o plástico causava nos seres humanos, a gente já sabia do que a poluição plástica ia causar e já estava causando nos oceanos. Só que muitas vezes essa informação não chegava até as pessoas. Eu continuei usando o meu copinho e sensibilizando gente, as pessoas olhavam curiosas, perguntavam o que está fazendo, o que é esse copinho, e resolvi lançar um movimento, então, de educação ambiental para que essa informação chegasse a mais gente. Desafiei alguns amigos, que eram algumas celebridades, a usar o copinho durante uma semana e contar quantos copos eles iam economizar. No final de um ano, eu economizei 1.618 copos. E a Ananda Costa, que foi a minha primeira desafiada, economizou 99 copos em uma semana. As pessoas começaram a querer comprar o copo do Menos um Lixo, mas aquele copinho que veio era um copinho que o design não era bom. Ele era pequeno, então ele não cabia quase nada. Ele vazava porque ele desmontava, assim, algumas vezes já tomei banho de água, de café, na ponte aérea, de saia branca, eu já passei por isso, gente. E eu que vinha da moda, falei, não, eu não posso comercializar. Primeiro, eu não sei a rastreabilidade desse produto, eu não sei como ele é feito com a responsabilidade social e ambiental, já que ele vem da China. E segundo, a usabilidade dele é ruim. Então, a gente está falando de um comportamento disruptivo que as pessoas ainda não adotaram. Nessa época, nem campanha da ONU tinha. E a gente vai oferecer um produto que é ruim, a pessoa vai usar e não vai querer nunca mais usar, e aí vai acontecer assim, já sei, negócio sustentável não funciona não, sabe? Já usei um copo, o copo é horrível, não vou querer mais usar. Eu falei, não, tem que ser um produto lindo, tem que ser um produto incrível. E aí eu passei 1 ano e meio desenvolvendo esse copo aqui, que é um copo retrátil, agora ele tá com água, mas daqui a pouco eu fecho para vocês, porque é pequenininho, talvez vocês já tenham visto em algum lugar. Resolvi fazer ele com 400 ml, porque eu sou uma carioca que adora açaí e mate do galão na praia. E entendi que esse copo, ele era uma solução de design, de um design atrativo, bonito, que as pessoas poderiam comprar porque elas estavam sensibilizadas ou simplesmente porque elas gostavam do produto. Isso foi em 2016, quando eu consegui ter esse copo pronto. De lá para cá, o movimento cresceu muito, a gente influenciou políticas públicas, a proibição dos canudos em várias cidades, começou no Rio de Janeiro, numa ação conjunta de Menos um Lixo com o Meu Rio, e eu fui estudando muito mais, e já se passaram aí 6 anos desde que o Menos um Lixo foi lançado, fui nomeada defensora da ONU na campanha Mares Limpos, porque eu sempre tive essa visão, né? E hoje eu sento no conselho do Greenpeace, que é uma honra, porque eu acho que eles fazem um trabalho, assim, de tirar o chapéu mais do que necessário. E o que eu entendi, ao longo desses anos todos estudando, é que muito se fala em sustentabilidade. Mas esse termo, apesar de eu usar muito porque ele é mais fácil no entendimento comum, esse termo, na verdade, ele está defasado. Quando ele foi lançado lá atrás, nos anos 90, ele começou a ser usado, atrelado a essa mudança que as empresas precisariam fazer
na forma como elas trabalhavam e que elas teriam que olhar não só para o lucro, mas para a responsabilidade socioambiental, para pessoas e para o meio ambiente, além da sua sustentabilidade financeira, a gente ainda tinha tempo de percorrer uma jornada que, se a gente fizesse tudo certo, a gente poderia sim sustentar o planeta do jeito que estava, para garantir qualidade de vida para as gerações futuras. Hoje a gente se depara com uma taxa de 66% dos animais selvagens extintos nos últimos 50 anos pela ação humana. A gente tem uma quantidade de plástico nos oceanos que, se a gente não mudar o nosso consumo, a gente vai ter mais plástico do que peixes em 2050. 2050 é amanhã. Se a gente não mudar a matriz energética mundial, a gente vai cozinhar, literalmente, em menos de 100 anos. A gente aumentou 1,1 graus centígrados em mais ou menos 150 anos por conta da atividade humana. No fundo, a gente vem fazendo as coisas de uma forma completamente antinatural. Afinal de contas, tudo isso que eu falei é resultado de um modelo de economia e de um modelo de produção ainda lineares, onde a gente extrai recursos da natureza, a gente extrai matéria-prima, a gente beneficia aquilo, transforma num produto e não se importa com pós-consumo, ou ele não é desenhado para ser reintroduzido depois nessa cadeia de suprimentos global. A gente tem uma forma de utilizar a energia que a gente ainda não entendeu, que a gente está saturando a capacidade de Gaia de regenerar a vida. Então, sustentabilidade é um termo que não faz mais sentido, porque se a gente sustentar o que a gente tem hoje, a gente vai sustentar um modelo que traz morte e não traz vida. É isso que a gente vem gerando com os nossos modelos econômicos, industriais e de produção e de consumo nos últimos 50 anos. A gente tem gerado uma sociedade que mais mata do que gera vida. E eu sei que isso é muito duro e eu sei que isso é muito triste. A parte boa disso é que a gente ainda tem 10 anos. Essa é considerada pela ONU a grande década. É chamada a década da biodiversidade. É também chamada a década em que a gente vai ter que sim mudar nossa matriz energética, a gente queira ou a gente não queira, para pelo menos zerar as emissões nesses próximos 10 anos, e neutralizar, né, para depois a gente conseguir zerar e transformar tudo no planeta em energia renovável e energia limpa. É um grande desafio, não é simples, não é trivial. E a gente vai ter que mudar a nossa lente para conseguir chegar nesses objetivos que façam com que a gente, enquanto espécie, sobreviva no planeta e que a gente continue sustentando a teia da vida. Eu quero trazer para vocês o conceito, que é um conceito novo, que é, e na verdade não é novo, ele é dos anos 70, mas agora ele vem sendo falado mais, né, por muitas pessoas, não só pelos cientistas, que demoraram para aceitar esse modelo, porque esse modelo era muito vanguarda e ia contra a teoria neodarwinista, que é a hipótese de Gaia, a teoria de Gaia. Lá nos anos 70, dois cientistas, o James Lovelock e a Lynn Margulis, eles descobriram que o clima que a gente tem na Terra, ele é gerado e ele é mantido pela biosfera. Ou seja, a vida gera vida. Antes, os climatologistas não conseguiam explicar, eles demoraram um pouco para entender, como esses gases eram gerenciados na atmosfera. O que fazia, por exemplo, que num lugar chovesse ou que a temperatura aumentasse, sendo que as condições aparentemente não eram propícias àquilo. Então, tem uma história que eu gosto muito de um cara chamado Yacuba, eu esqueci o sobrenome dele, é um africano, que ele é conhecido como o homem que parou o deserto. Esse cara começou a ver, lá na cidade dele, eu acho que é Uganda o país, mas não vou lembrar direito. Enfim, num país muito seco da África, começou a parar de chover e ele começou a ver que ele não tinha mais água e que cada vez as secas eram mais severas e a população do entorno começou a abandonar essa cidade. A fazenda que ele estava era uma fazenda que já tinha passado por mais de 4 gerações da família dele. Ele falou, não vou abandonar essa terra para mim é sagrada. E começou a pegar esterco junto com água e colocar nas covinhas que ele fazia para plantar as sementes. Ele percebeu que, fazendo isso, começavam a crescer árvores espontaneamente, porque aquele esterco vinha muitas vezes com sementes e deixou essas árvores. Naquele lugar que era muito seco, foi nascendo uma floresta. Aquela floresta fez com que a umidade ficasse retida na fazenda dele. Então, enquanto as fazendas do entorno não cresciam nada, nesse lugar que ele mora também tem um vento que vem do deserto,
que às vezes os agricultores tinham que semear 4 vezes no mesmo dia a terra, porque as sementes eram levadas embora pelo vento. As árvores não permitiam que isso acontecesse, elas seguravam o vento. Então ele foi criando um microclima, os vizinhos foram vendo, primeiro usaram muito ele, depois foram criando outro microclima, e foram aumentando essas florestas. No final das contas, foi um grande reflorestamento que aconteceu e um modelo de agricultura sintrópica, ou agricultura regenerativa. Eu gosto do exemplo dele porque ele desafia aquela máxima de que se aqui tem seca, não adianta fazer nada, porque aqui é terra arrasada, nada vai crescer. Ele plantou água, ele plantou umidade, ele fez com que a vida gerasse vida. É sobre isso que a teoria de Gaia fala. E ela também fala que o planeta ele é um mega-organismo. Estamos todos, de fato, interligados nesse mega-organismo que é um organismo vivo. O que esse organismo faz? Ele está o tempo inteiro criando condições para manter um equilíbrio. Então, ele faz isso com a temperatura, ele faz isso com os ciclos hídricos, ele faz isso com as marés, ele tenta o tempo inteiro manter um equilíbrio. Dessa maneira, quando a gente vai destruindo as condições dessa vida que alicerça a vida, a gente vai destruindo as condições do planeta de se autorregular. Então, de acordo com a teoria dos sistemas, que é a teoria que rege esse funcionamento de Gaia, vai chegar um momento que a gente não vai ter como mais manter esse equilíbrio e, por isso, a gente vai ter na Terra eventos emergentes, vamos chamar assim. Do nada vai acontecer uma coisa que a gente nunca imaginou. Os terremotos podem acontecer furacões, mas em lugares que nunca aconteceu, ou furacões com intensidade maior, ou chuvas, ou secas. Por quê? Aquela teia da vida, ela não está mais conseguindo se manter, então o que emerge não dá nem para a gente tentar fazer uma previsão nos computadores. Isso é o que está acontecendo. Por quê? Porque o clima está totalmente interligado e toda a vida no planeta está interligada nesse mega-organismo. E aí, juntando isso com a história da sustentabilidade, o desafio dessa década é que a gente regenere o planeta. O que é regenerar o planeta? Regenerar o planeta é a gente devolver a vida para o planeta, para que aí sim a gente possa falar de sustentabilidade. A gente precisa atingir de novo um patamar que a gente, através de cada mini processo e cada escolha da nossa sociedade, foi destruindo. A gente precisa fazer essa vida rebrotar em todos os cantos do planeta, para que aí sim a gente possa falar em sustentabilidade. Então, o conceito de regeneração, ele agora está meio começando a ser trending topics, não no Twitter, mas assim, quem entende disso, porque a regeneração ela é a chave nesse momento para a gente alcançar de novo esse equilíbrio de Gaia, desse sistema que mantém a gente vivo aqui e que a gente depende dele para estar vivo aqui. E aí sim a gente cria formas de depois sustentar a vida. E o design ele tem um papel fundamental nessa história toda. Por quê? Existe uma frase que eu gosto muito que é: lixo é um erro de design. Na natureza, não existe esse conceito de lixo. Eu brinco que lixo é um oferecimento do Sapiens para você. Porque nenhuma outra espécie teve a capacidade intelectual tão maravilhosa de criar uma coisa que não teria aproveitamento nenhum, nunca mais, para nada. Se você pega qualquer organismo vivo na natureza, quando ele morre, ele se decompõe. Quando ele se decompõe, ele vira material orgânico, ele vira adubo, ele vira comida para outros animais. Quando você pega um elemento na natureza, uma folha, por exemplo, cada elemento na natureza está exercendo ali pelo menos 3 papéis ao mesmo tempo. Uma folha está funcionando como sombra para a terra, ela está funcionando como casa para um micro-organismo e ela está fazendo fotossíntese para ela mesma. Quando ela cai, ela vai funcionar como uma forma de manter a umidade no solo, depois ela vai se decompor e ela vai se transformar em nutriente para outras árvores, para outros animais, para outros micro-organismos. O design, ele precisa se inspirar na natureza, porque somos natureza. E a gente precisa criar sistemas naturais de vida, inspirados na natureza. A gente tem a capacidade, né, de criar coisas muito complexas, com tecnologias muito avançadas, mas a gente precisa olhar para os modelos. Por isso que eu digo que o desafio de regeneração é um desafio de mudar a lente. A gente é muito bom quando a gente decide fazer alguma coisa, mas a gente até então estava sob a influência cultural de uma lógica da separação.
E o que é essa lógica da separação? Essa lógica da separação é essa visão de que eu estou separado do outro, o outro é de uma outra religião, o outro eu não conheço, o outro não é meu amigo, eu tenho medo de barata, eu não gosto de cobra. Então, tudo é um possível inimigo. A gente está sempre entrando em guerra contra alguma coisa. A gente entra em guerra contra uma religião, a gente entra em guerra contra um pensamento, a gente entra em guerra contra o mosquito da dengue, a gente entra em guerra contra o Covid. Todas as pragas na natureza, elas são alertas. Elas são alertas de que tem alguma coisa ali que não está funcionando. Quando um manjericão é tomado por uma mosquinha do manjericão, está querendo dizer que aquele solo não está adubado corretamente, ou não está chovendo o suficiente, ou seja, aquele sistema está em desequilíbrio. A praga é uma forma de Gaia sinalizar que ali tem um problema, para que o próprio feedback do sistema faça com que as condições voltem a se normalizar e ali possa florescer a vida normalmente, novamente. E é nessa visão de mundo, é nessa lente de que estamos todos interligados e dependemos uns dos outros. Quando eu digo uns dos outros, não é só dos seres humanos, não. É de cada micro-organismo que tem na natureza fazendo um trabalho de alicerce da teia da vida. É essa lente que a gente precisa começar a usar para a gente pensar em regeneração. E o design, ele tem tomado um caminho que pode ser muito interessante, o caminho da biomimética. Não sei se vocês já ouviram falar nesse conceito, mas a biomimética, ela é uma forma de pensar o design que se inspira na natureza para trazer soluções para qualquer problema, para qualquer questão, para qualquer inovação tecnológica. A natureza está evoluindo a vida há 4,5 bilhões de anos e ela funciona de forma perfeita. Todas as respostas estão na natureza. Todas as respostas trazendo, né, para essa área da arquitetura de circulação de ar, de iluminação, de placas fotovoltaicas, qual é a melhor maneira delas funcionarem? Olha para as árvores. E agora as pessoas estão começando a entender isso. Mas não só o design, desenho de produto, mas também o design como forma de pensar. Eu fiz um curso que é o Gaia Education, que me formou em designer para a transição. O que é isso? O Gaia Education, ele forma líderes que vão fazer a transição dos modelos que a gente vê hoje. E eu não tive uma aula de produto, mas eu tive um módulo inteiro sobre visão de mundo, eu tive um módulo inteiro sobre ecologia, um módulo inteiro sobre economia e um módulo inteiro sobre técnicas para que a gente se comunique, um módulo social, porque a gente também não sabe fazer isso enquanto humanidade, enquanto sociedade. Basta dar uma entradinha nas redes sociais e ver o que está acontecendo, não é mesmo, gente? Uma polarização, um xinga o outro briga, o outro não sei o quê. Então, a gente está numa década de ouro para que a gente mude o nosso modelo mental e use essa visão do design enquanto processo. Como a gente pode imitar da melhor maneira os processos da natureza para que a gente regenere esse sistema? Como a gente pode regenerar imediatamente o lugar que a gente está? Então, por exemplo, você vai projetar uma casa para uma pessoa, né? Como é que você pode analisar a luz que entra nesse lugar que você vai projetar a casa para que ela use a menor energia possível? Como você pode projetar uma fossa que não seja fossa tradicional, que seja uma BET, que é uma bacia de evapotranspiração, um biodigestor, ou uma forma de lidar com as águas pretas, águas escuras, né? Águas cinzas, você pode fazer pela BET, a outra você pode fazer pelo um biodigestor. Estou dando só 2 exemplos, mas que você devolva para a natureza a água completamente limpa novamente e você não gere naquela célula de ocupação um problema que outro tenha que fazer a gestão. Não faz muito sentido hoje, no momento que falta água no mundo, a gente ainda ter tratamento de esgoto que leva o cocô da pessoa quilômetros para ser tratado numa estação. Isso não faz nenhum sentido. Todos os projetos de urbanização mais modernos prevêem microestações de tratamento e tratamentos in loco, para que a gente não deixe o problema para o outro. Então, a gente foi crescendo de uma forma, enquanto sociedade, que é sempre o outro que tem que resolver o problema. Na minha cidade não tem coleta seletiva, mas eu continuo comprando as mesmas coisas, nas mesmas embalagens, porque o problema não é meu que não tem coleta seletiva. Não, o problema é seu, porque você está todo dia impactando a teia da vida. A gente precisa de uma nova ética, que seja uma ética que responda à vida. A pergunta que a gente precisa fazer todo dia é: isso gera mais vida? E isso está
completamente ligado aos ambientes. Pensa bem, a gente vive em ambientes quase estéreis. Um ambiente que tem que usar ar-condicionado o tempo inteiro é um ambiente que nenhuma vida prospera, só a vida humana, de forma artificial. E agora, com o Covid, o ar-condicionado nem é mais indicado, né? Porque está contaminado lá. Então, é uma super oportunidade para a gente rever a forma como a gente achou que se isolar do outro e se isolar de tudo era uma boa alternativa. A gente também é natureza. A arquitetura, ela pode ser uma grande solução. Eu visitei um escritório de arquitetura na Holanda, eu não vou me lembrar o nome do arquiteto, mas eu vou me lembrar muito do que ele me falou. Um cara muito disruptivo, faz um monte de projeto na China. Ele falou assim para mim: Fernanda, eu estou trabalhando em 2 projetos agora. Um deles é uma forma de fazer uma circulação de ar num hospital que nenhum vírus e nenhuma bactéria fique ali. Eu falei: nossa, como é isso? Imitando não sei o que da natureza, porque a sucção... Aí começou a me explicar. Falei, nossa, isso é sensacional. Ele falou, em um outro prédio, acho que era em Xangai, que a gente faça o prédio de uma forma que ele seja uma praça para as pessoas, ao mesmo tempo que ele é um lugar para a regeneração da vida, com um monte de colmeia, com um monte de seres e vida brotando ali. A gente tem que ter a vida orientando os projetos. A gente tem que ter a vida orientando a vida. Durante muito tempo, a gente quis se separar da vida. E o que a gente tem de resposta, né, de resultado, é um mundo que está gerando mais morte em todas as instâncias. Covid, ele vem como uma lupa mostrando todos os erros de sistema, todos os erros de organização social que a gente tem. Desigualdade de renda extrema, a maneira como a gente come a nossa comida, aonde a gente planta, o que a gente está botando para dentro, a gente está se intoxicando o dia inteiro com um monte de veneno, e aí a gente não vai nunca conseguir responder a vírus nenhum, porque a gente não tem imunidade, porque a gente não tem saúde, porque a gente escolheu uma maneira de plantar monocultural e com agrotóxico. Isso não existe na natureza. Então, assim, são muitos exemplos de como a lente que a gente usa para direcionar a nossa sociedade, ela precisa ser trocada. Porque a gente precisa entender, em todas as instâncias, que a gente está conectado pela teia da vida. E que a maneira como a gente moldou os pensamentos que levam a tudo, desde a maneira como a gente projeta a nossa casa, como a gente vive, como a gente projeta um produto, como a gente vende um produto, como a gente se comunica, a gente vai precisar repensar, porque a gente vai precisar trazer conceitos de regeneração. A gente vai precisar trazer em todas as nossas atitudes, em todos os nossos projetos, em todas as áreas da nossa vida, regeneração. Por que a gente já não tem em casa um lugar, em todos os apartamentos, que vai ser um minhocário? Por que eu ainda coloco o meu lixo orgânico, que é facilmente compostável? Eu tenho composteira na minha casa, e tenho composteira no meu sítio, e tenho 2 composteiras no meu sítio. Eu não mando mais um resíduo orgânico para aterro sanitário, para gerar gás metano, sendo que eu tenho um desafio climático. Por que todos os prédios já não têm uma grande área para fazer uma compostagem industrial do prédio? Por que a gente ainda aceita que os nossos prefeitos e vereadores não recolham de forma separada, se já tem tecnologia para isso? Se São Francisco já composta 90% do resíduo orgânico? Por que a gente não tem microgeração de energia em cada residência? Existem tantas tecnologias, existem microgeradores que você coloca num riachinho que quase não tem vazão de água e pode alimentar uma casa de geração de energia. Aonde estão essas soluções? Como a gente pode fazer para que essas soluções sejam desenvolvidas, para que a gente diminua a nossa pegada em todos os lugares? Para que a gente pense primeiro no reduzir, para que a gente tenha materiais inteligentes, para que a gente tenha materiais que não precisem de tanta água, que não precisem de tanta limpeza, que não precisem, sabe assim, como é que a gente torna a nossa vida com uma pegada menor? Como é que a gente aproveita tudo que a natureza dá para a gente circular o ar, para a gente ter energia, para a gente esquentar o nosso banho? Por que isso não é default do modelo de construção de cidades, do modelo de construção de casas, do modelo do pensamento de processos e empresas? Então, a gente tem tudo isso que a gente vai precisar repensar, e isso é uma grande oportunidade. Porque a gente não estava fazendo bem, mas a gente já tem alguns indícios do que pode ser feito. A gente já tem empresas, pessoas, inovação sendo pensada, imitando a natureza que vem evoluindo há 4 bilhões de anos. Eu não sei se já está no meu horário, já está, Cris? No meu horário, me sinaliza aí, que eu vou falando. Tá no mudo, Cris, não estou te ouvindo.
Acabei de ativar o som, Fê, tá fantástico. Tu pode continuar falando, mas eu já tenho algumas perguntas. Se você preferir também, a gente pode fazer uma interação. Então, bom, gente, era mais ou menos isso que eu queria dizer enquanto conceito. Do papel do design, do papel de Gaia, do papel desse pensamento regenerativo nessa década. Essa é a década e todos vamos ter que nos unir para que a gente consiga alcançar esse objetivo, que é o objetivo de manter a humanidade viva aqui. É bem simples, assim, é bem pequeno, e resumindo, é isso, o planeta vai se reinventar. Vai vazar a gente daqui e ele vai continuar, entendeu? Mas fala aí, Cris, fala as perguntas para mim. Tá ótimo. Não, sensacional, Fê. Eu aqui ouvindo e pensando, refletindo sobre tudo isso, que é um grande alerta, né? Que, na verdade, o que a gente precisa é que as pessoas se conscientizem. Porque quem toma decisões para construir uma casa, para fazer a gestão da sua casa no dia a dia, ou para fazer a gestão de uma grande empresa, de uma cidade, de um estado ou de um país, são as pessoas. Então, quando as pessoas se conscientizarem de que o planeta vai continuar, mas eu não sei se a gente vai estar aqui para ver, a gente vai usar critérios diferentes aí nas tomadas de decisão, né? Eu acho que isso é fundamental. E as perguntas que vieram aqui vão muito nessa direção. Uma delas que é a dificuldade que muitos de nós encontramos quando a gente quer colocar uma ideia nova ou quer propor algo novo que é mais sustentável e encontra algum tipo de barreira. Então, muitos arquitetos aqui perguntando, como é que eu convenço os meus clientes a incluir no projeto várias dessas ideias, né? Então, eu imagino que esse é um desafio que você, por ser uma ativista, pode até nos dizer, seja um ativista também, mas eu quero te ouvir um pouco nesse sentido, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, você mesmo acabou de dizer, é um sistema. Então, como inspirar ou influenciar as pessoas para que elas também decidam nesse sentido, né? Olha, essa é uma pergunta excelente, porque é uma pergunta que eu recebo muito e, de fato, tem muita gente que quer fazer e não sabe como. Quando eu resolvi criar o copo do Menos um Lixo, vou falar pela experiência que eu tenho. Eu quis fazer o copo mais lindo e desejável que houvesse, para tornar o outro obsoleto. Eu gosto muito do Buckminster Fuller quando ele fala a gente não vai derrubar uma coisa, ele fala uma frase mais ou menos isso, a gente não vai derrubar uma forma de fazer indo contra ela, a gente vai derrubar quando a gente tornar ela obsoleta. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade de fazer as casas mais lindas, confortáveis, incríveis, sustentáveis, porque aí a gente vai falar assim, nossa, fulano tem, nossa, eu vi essa casa aqui, olha que incrível, nossa, eu vi esse acabamento, eu vi e ficou lindo. Eu acho que ainda tem muito na cabeça de muita gente, o que eu falei, né? Sustentabilidade ainda é um pouco atrelada a uma coisa hippie, a uma coisa de acabamento ruim, a uma coisa tosca, a uma coisa feia, porque tem muita coisa tosca, tem muita coisa feia na sustentabilidade. Na bioconstrução, então, Jesus, eu vejo cada coisa que eu falo assim, eu não moraria nessa casa de jeito nenhum. Eu vim da moda e eu tenho eu tenho um apego à estética. Eu acho que a estética, se você olha a natureza, cara, é uma mestre em estética, né? Dá um banho. Então, eu acho que é tentando trazer, primeiro, sendo ativista no sentido de ensinar, explicar e transmitir o conhecimento. Eu acho que isso é um papel muito importante. E aí tem algumas coisas, né? Se o seu cliente ele é mais assim sensível ao dinheiro, você fala, cara, você vai economizar com isso, porque a maioria das soluções sustentáveis elas vão fazer com que as pessoas economizem. Mas eu acho que além da gente falar, você vai economizar, isso é lindo, eu acho que a gente tem que começar a falar, porque a gente tem uma autorresponsabilidade em relação ao planeta, porque não dá mais para a gente fazer do outro jeito. Porque o outro jeito está obsoleto, porque você vai ver que todas as casas que estão sendo projetadas já estão pensando nisso, porque assim, a gente tem uma responsabilidade ética em relação à vida. Acho que a gente tem que meio que mandar a real, mas fazer com que a solução seja muito incrível. Quem é que você fala assim, você vai gastar menos se você fizer um projeto que a iluminação valoriza a sua casa? A pessoa fala, não, mas eu quero gastar dinheiro. Eu não conheço, assim, eu nunca vi. Então, eu acho que trazer, às vezes, uns argumentos assim pode ser muito interessante. E a tecnologia está evoluindo muito. Eu estava conversando com o setor automobilístico sobre carro elétrico e eles estavam me falando assim, Fernanda, todas as montadoras agora têm projetos de que no futuro o carro vai ser uma bateria para microgeração de energia. Então, assim, os arquitetos já têm que pensar nisso. Por quê? Porque a casa vai gerar energia durante o dia, sei lá, na solar. O carro vai ser bateria para armazenar aquilo e depois aquele carro vai devolver para o grid e o cliente vai ganhar por devolver para o grid uma energia numa tarifa maior na hora de pico. Isso tudo já está prestes a acontecer.
Então, eu acho que trazendo essa visão de autorresponsabilidade, de corresponsabilidade, e de que vai ser lindo também, vai ser agradável, vai ser melhor para todo mundo, eu acho que pode ser um caminho. Não que todo mundo vá topar, talvez não tope, mas daqui a pouco não vai ter mais essa opção. Porque o que não for assim não vai mais ser permitido por lei, ou vai ser muito mais caro, porque esse dia vai chegar, gente. Pode até demorar mais no Brasil, mas esse dia vai chegar. Então, quem já estiver na frente vai se orgulhar. Quem botou placa de energia solar agora está feliz, porque está economizando, a energia está cara. Então, assim, eu acho que é um pouco isso, a gente ir tentando sensibilizar naquilo que toca o cliente, o tomador de decisão. Não sei se eu respondi bem, mas eu espero ter ajudado. Foi perfeito. E durante a tua resposta, vem aqui também um despertar, né? Pensa nos arquitetos que são influenciadores na hora de construir as cidades, na hora de definir como vai ser a vida daqui para frente, né? Porque a cada novo condomínio, a cada nova casa, aquilo ali, aquela estrutura vai definir muito do dia a dia que vai acontecer ali dentro, e se a gente vai somando isso, a gente acaba chegando no planeta. Então, eu acho que essa reflexão traz à tona a responsabilidade da nossa profissão, a responsabilidade de ser arquiteto. Claro, todos são responsáveis, mas como a gente está aqui nesse universo, eu acho que isso é um despertar assim muito grande. Só por isso já super agradeço, porque gostei muito de ouvir. E quando a gente pensa numa empresa, numa marca como a nossa, quero dizer que também já nos sentimos desafiados a trazer mais à tona isso. É um tema que a gente precisa, quem tem alguma forma de um poder de comunicação, um poder de inspirar de alguma forma, nós temos que levantar essa bandeira aí desse ativismo, que na verdade é uma responsabilidade de cada um, e compartilhar esse conhecimento e fazer com que isso seja o lindo, né? Eu acho que isso é fantástico. Mas é isso, Cris. É isso. Então, o lindo agora a gente já sabemos aí os contornos, gente. Então, convido já todos os arquitetos a refletirem, vamos pensar em formas de a gente ajudar a divulgar isso, né? Então, já desafio aí a Ju do ArcTrends também. Ju, a gente precisa abrir espaço no ArcTrends para mostrar soluções que sejam sustentáveis, né? Então, arquitetos, convido a todos para enviarem isso para Porto Belo, para o ArcTrends, que a gente precisa dizer, olha, o lindo é o sustentável, e a gente está mostrando aqui, compartilhando um objetivo muito nobre, que é a sustentabilidade. E aí eu emendo a minha outra pergunta, que tu começou dizendo que a sustentabilidade estava ultrapassada, e depois disse que depois a gente vai voltar à sustentabilidade. Então, veio muitas perguntas aqui nesse sentido. Na minha visão, né, a sustentabilidade é a sustentabilidade da vida, né? E eu imagino que, na verdade, a gente tem que regenerar agora para pagar um débito aí que a gente causou durante muitas décadas, né? Mas tem essa pergunta, tá? Sustentabilidade ou regenerativo? Eu acho que as duas coisas convivem, né? É isso, bem colocado, talvez eu não tenha me explicado bem, ótimo quem fez a pergunta. É assim, gente, a gente está em débito. A gente destruiu mais do que a gente poderia. Todo ano o planeta entra no cheque especial cada vez mais cedo. O que é isso? Existe uma instituição, que é o Global Footprint Network, que soma todos os anos em que data do ano a gente consumiu os recursos do planeta e ele entrou num cheque especial, ou seja, a partir daquela data ele não consegue mais regenerar o que a gente está consumindo. Cada ano essa data é mais cedo. No ano passado foi em agosto. Em agosto. A gente tem agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 a 5 meses de débito no ano. Ou seja, a gente está vivendo de forma insustentável. O Brasil não tem mais o mesmo regime hídrico. A gente desmatou 92% da Mata Atlântica. Agora a gente está tendo esse caos, né? Esse ecocídio na Amazônia. A gente, assim, em todos os lugares do mundo. Por isso, a gente precisa regenerar, porque a gente já destruiu muito. Só no Brasil, a gente se comprometeu a replantar 13 milhões de hectares pelo Acordo de Paris, pelo que a gente destruiu por conta do agronegócio do gado. Então, assim, a gente está em débito enquanto humanidade. A gente vai precisar fixar carbono no solo. Então, já a dica aí para os arquitetos. Floresta, agrofloresta, vai plantar, bota esse povo para plantar. A gente precisa fixar carbono no solo.
E a gente precisa regenerar a teia da vida, a gente precisa regenerar os biomas, a gente precisa regenerar a água, as nascentes, tudo isso. Então, a gente tem que partir agora, como a gente está. Se a gente sustentar o que a gente está, a gente não consegue manter a vida para todas as pessoas e todos os seres. A gente precisa elevar essa régua, regenerando a teia da vida, recuperando biodiversidade. É a década da biodiversidade na ONU também, para que a gente possa, daqui a um tempo, a uns anos, talvez uns 20, 30, 40 anos, falar em sustentabilidade. A sustentabilidade ela só vai poder acontecer quando a gente chegar no mesmo ponto. E só um adendo, o cara que criou esse conceito do tal do triple bottom line, que eu falei, né, a sustentabilidade ambiental, social e financeira, é John, não sei, se é muito ruim de nome, mas é o John alguma coisa, que eu esqueci o nome dele. Ele acabou de lançar um livro chamado Capitalismo Regenerativo, Cisne Verde, o boom do capitalismo regenerativo, mais ou menos isso o nome. Que ele fala isso, ele fala, as empresas não entenderam a sustentabilidade, não andaram na velocidade que tinha. Então, agora o modelo que a gente vai precisar implementar é o modelo de capitalismo regenerativo. Então, a regeneração vai valer para tudo, porque os sistemas não foram feitos para manter vida. Então, a gente vai precisar regenerar essa vida para depois a gente conseguir entrar num ponto de sustentabilidade. Não sei se eu falei muito bem, assim, mas é isso. Não, foi perfeito. Eu acho também que não importam os termos, a gente tem que entender muito bem agora que a gente tem que regenerar e a gente tem realmente vários conceitos que são importantes especificamente para um grupo ou para outro, mas eu acho que como cidadãos, seres humanos, a gente tem que ter na cabeça que do jeito que está, as coisas não vão permanecer por muito tempo. Então, temos que cuidar para regenerar. Acho que essa palavra é perfeita, é trend topics, mas está valendo. Acho que é isso aí. A gente precisa chegar nesse ponto, sem dúvida. Teve uma pergunta aqui que também você já respondeu de diversas formas, né? Que é como que o design pode ser regenerativo. E eu acho que o exemplo aí do teu copo é fantástico. Isso foi muito incrível, assim, vamos fazer coisas bonitas para que seja desejo. Nós que vendemos desejo, né? O desejo de morar num lugar diferente, com esse estilo, essa característica, enfim, a gente tem que fazer isso com as coisas que causam mudanças positivas, né? Com as coisas sustentáveis. Isso. Mas se você puder falar gerar desejo, mais... Cris. Tá. Não, pode falar. Eu vou além do que você falou. Você falou exatamente né, isso. Assim, o copo do Menos um Lixo ele foi criado com o objetivo de design. Por quê? Porque eu queria um copo que coubesse na minha bolsa. Esse copo fica pequenininho. Eu vou terminar essa água para... Eu queria um copo pequeno. Ele tinha que caber na minha bolsa, eu uso bolsa pequena. Ele tinha que ficar pequenininho. Isso é o design. Ele tinha que ser lindo, ele tinha que ser lindo. Mas, acima de tudo, ele é um instrumento de transformação de comportamento. A gente tem que usar o design de duas maneiras. O desenho do produto mesmo. Então, assim, como eu desenho um produto para ele ser circular? Esse é o pensamento básico de produto. Como eu desenho uma casa para ela ter o menor impacto possível, para ela estar mais integrado possível, para ela destruir o mínimo possível e para ela ser mais eficiente possível no uso de todos os recursos. Isso é um pensamento de design. E, para além disso, como eu uso o design no sentido de forma de pensar, desenho de fluxos, desenho de processos, desenho de produtos, desenho da forma de construção, desenho de tudo, né? A forma de pensar, o design como o desenho dos processos mesmo, para que todos esses processos sejam regenerativos para a natureza, para as pessoas e para os outros seres que dividem essa casa com a gente. Então, eu acho que o design ele tem esses dois papéis, né? Como eu crio produtos que otimizem e recursos, então, no caso desse copo, eu economizei 1.618 copos descartáveis. Fora isso, tem toda uma pegada hídrica, uma pegada de CO2, porque o copo, para ir para uma loja, ele precisa ser transportado e depois ele vai para um lixo e aquele lixo vai ser transportado. Tem tantas outras coisas, assim, junto, que tem um grande impacto adicional de economia de água. Cada copo descartável gasta entre 300 ml e meio litro para ser produzido. Se você for fazendo a conta de todo o impacto positivo, esse copo aqui é muito positivo. Então, é esse o pensamento. Como eu faço produtos de impacto positivo? Isso é um lado. E outro, como eu crio processos de impacto positivo? Então, o design ele tem essas duas funções. E, em terceiro lugar, como eu faço com que tudo isso ainda sensibilize e toque as pessoas para que elas tenham um novo comportamento a partir disso? Então, como a gente pode fazer com que uma casa, um espaço, seja regenerativo para as pessoas, seja curativo?
e a cura maior é elas reconhecerem que elas também são natureza. Então, como que a gente faz desse um grande objetivo, sabe? Tá, interessante. Então, aumenta ainda mais a responsabilidade aqui de todos nós. Ô, Fê, e outra coisa que você em vários momentos falou, acho que deu para perceber, mas eu acho que valeria a pena explicar, é que a nossa Terra para você é Gaia, é isso? Sim, por quê? Porque a Terra, né, assim, a Terra, o planeta Terra, ele está muito associado a uma visão neodarwinista, né, da evolução que é bem questionada. Não que ela seja mentira, a gente tem a evolução dos seres, sim, mas como benchmark de espécies. A vida não é explicada pelo neodarwinismo, a vida é explicada pela hipótese de Gaia, a teoria de Gaia. Então, quando eu chamo a Terra de Gaia, é porque eu entendo o planeta como esse mega-organismo vivo. E o nome da teoria que explica isso é a teoria de Gaia. Então, todos os climatologistas hoje que trabalham nessa linha, e todos trabalham, são chamados gaianos. Quem fez o Gaia Education, que é o curso que eu fiz, é gaiano. O que é ser gaiano? É entender que o planeta que a gente vive é um planeta vivo e que se autorregula, assim como o nosso corpo se autorregula. Quando a gente tem uma febre, essa febre ela é criada pelo nosso corpo para combater alguma infecção e voltar o nosso corpo para o estado normal. A gente está o tempo inteiro fazendo essa autorregulação. A gente está sempre com uma mesma temperatura, oscila um pouquinho para baixo, para cima e a gente volta, que é a nossa homeostase. O planeta está fazendo isso também. Então, quando eu chamo a Terra de Gaia, é porque eu entendo o planeta como um mega-organismo vivo, uma grande teia da vida que alicerça tudo que existe na biosfera. Expliquei? Então, acho que sim. Sejamos todos gaianos. Vamos atrás do curso, Sejamos mas se todos não formos, sejamos todos gaianos também. Que legal. Tem um último ponto aqui que eu acho que vale a pena trazer, porque nós, enquanto arquitetos, enquanto designers, enfim, a gente não só projeta, mas a gente também escolhe o que vai fazer parte daquela casa, o que vai fazer parte daquele projeto. E isso muitas vezes, como você disse, o copo que eu comprei inicialmente lá da Índia, eu não sabia exatamente de onde era, como isso foi feito, enfim, o que envolvia ali no processo, qual era a pegada desse produto, né? Então, eu acho importante, se tu puderes falar também, sobre a nossa responsabilidade em tentar conhecer a origem das coisas, e isso alimentar um movimento que também demande de quem faz os produtos, seja uma empresa, seja um artesão, seja alguém que revende, que esteja claro, né? Como é que esse produto foi feito, o que ele traz de bagagem, pensando no impacto positivo, né? Excelente pergunta, Cris. Provocação, na verdade, né? É porque, assim, é isso. Os arquitetos, eles têm um papel de curadores numa residência. Eles fazem o projeto, muitas vezes eles são os curadores. Se a gente começa, enquanto consumidor, a exigir das empresas que elas tenham claramente políticas de onde veio essa madeira, se for uma madeira, de onde veio essa matéria-prima, se for uma outra coisa, de onde veio qualquer coisa, esse vidro, coisas que a gente tem na casa, né? Qualquer móvel, quando a gente começa a exigir das empresas que elas tenham transparência na cadeia, a gente dá um sinal para as empresas que, assim, não adianta mais você fazer da mesma maneira. Eu comprei uma poltrona, eu mandei fazer uma poltrona para mim recentemente, eu tive que ligar para 5 fornecedores que eu vi, até um falar para mim assim, vou te falar a fonte da minha madeira, que é certificada FSC. Eu falei, eu não vou comprar, não sei de onde veio. Madeira no Brasil, desmatamento correndo solto, não faz mais sentido. Então, eu acho que enquanto esse movimento de consumo consciente, que muitas vezes é atrelado só ao consumidor final, os arquitetos que estão sempre em contato com as marcas, com as lojas, com os fornecedores, eles têm um papel importantíssimo de educar a cadeia, de sinalizar, olha, se você não consegue me provar isso, eu não vou comprar de você. E eu vou além. Os arquitetos têm uma oportunidade incrível de valorizar o feito no Brasil, de valorizar as populações tradicionais, de valorizar o nosso artesanato, que no mundo inteiro é valorizado, de valorizar o artesanato indígena, de valorizar as mãos de obras locais, para fazer esse mix dentro das casas do que a gente vai comprar, que vai vir de algum outro lugar, mas o que eu tenho ali no meu entorno que eu posso usar?
de móvel, de mão de obra, de acabamento, de alguma coisa usada, de alguma coisa de segunda mão. Isso também está muito na mão de quem está fazendo os projetos. E isso precisa estar no pensamento das pessoas que estão projetando. É uma responsabilidade. Mesmo que não tenham ensinado isso na faculdade, ou não ensinem ainda, é que nem a medicina que não ensina nutrição. O fato da medicina não ensinar nutrição não significa que o que a gente come não deixa a gente doente ou saudável. O que a gente come deixa a gente doente ou saudável. Se a medicina não entendeu isso ainda, ela vai entender em breve. Então, assim, quanto antes a gente tiver profissionais ligados nisso e ativistas nesse sentido, mais rápida é a transformação para todo mundo e mais vida a gente vai ter no planeta e vai ser melhor para todo mundo. Certo. Esse tema aí que você disse da educação, né? Como é que o médico não aprende nutrição, enfim, deu gancho aqui, as pessoas começaram a perguntar também, já tinham perguntado antes e vieram mais. Mas eu sou arquiteto, eu nunca projetei assim. Como é que eu faço? Então, na verdade, tem um desafio de correr atrás um pouco também, né, Fê? Então, tem muitas... Não, como eu acho que assim, esse conhecimento, né? Esse conhecimento. Então, isso é uma ótima pergunta, porque assim, em todas as áreas tem a inovação, né? Tipo assim, quando eu fiz esse copo, não tinha nenhum copo retrátil de silicone feito no Brasil. Não tinha essa tecnologia no Brasil. Tinha produtos de silicone hospitalar e tinha coisas retráteis que eu via da China. Como é que eu fiz? Eu ralei, eu fui atrás de engenheiros, eu fui atrás de designers, eu fiz análise de ciclo de vida e eu provoquei que isso acontecesse. No caso dos arquitetos, são um pouco mais fácil. Tem alguns institutos, como o Pindorama, como institutos que dão aula de permacultura. Procurem permacultura, gente. Permacultura, eu acho que todos os arquitetos deveriam fazer cursos de permacultura, porque a permacultura é esse conceito de como a gente pode se manter naquele lugar por mais tempo e preservando os recursos daquele lugar e regenerando aquele lugar. É mais ou menos isso a permacultura. E eles trabalham com pesquisa e com prototipação de muitos usos de muitos materiais locais, porque os locais têm os seus melhores materiais. Uma casa no Rio Grande do Sul, ela vai ter que ser diferente de uma casa na Bahia. Na Bahia é calor, no Rio Grande do Sul é frio, o isolamento térmico de um é diferente do outro. O isolamento térmico no Brasil é uma bosta, gente. Morei em São Paulo, meu apartamento era muito frio, entrava vento por todos os lugares, faz frio. Então, assim, como que a gente pode aprender com quem já está fazendo e melhorar? Porque aí tem um grande desafio na minha visão. Muitos desses cursos que eu já fiz e que eu acho incríveis é uma estética que não me agrada. Só que a técnica está ali. Então, você pegando a técnica, você pode fazer uma outra estética, porque quem está fazendo hoje não tem a formação provavelmente que vocês têm, talvez não tenha o mesmo repertório de conhecimento estético que vocês têm. Então, tem muitas técnicas já sendo desenvolvidas. Como é que a gente alia essas técnicas ou seja, esse novo modo de fazer a uma estética que seja, cara, o que vocês querem passar em cada projeto, né? O que é mais agradável aos olhos de vocês, cada um tem um estilo, e dos clientes. Então, isso, assim, eu acho que é o grande papel dos arquitetos nesse momento, é pegar o que já tem de conhecimento, eu vou te falar, tem muita coisa. Se vocês procurarem, tem muita coisa sendo desenvolvida. Se não tiver, entre em contato com alguma universidade e propõe uma parceria. Entre em contato com a Porto Belo, propõe uma parceria para desenvolver um novo tipo de piso. Não sei, estou sugerindo, porque tem muita coisa legal que pode ser feita, sabe? E eu acho que a gente está nesse momento que a inovação vai florescer se a gente tiver esse olhar. E se a gente pegar as técnicas e transformar essas técnicas numa estética, nossa, vai ser muito incrível isso. E vocês podem fazer isso, gente, eu tenho certeza. Olha, arquitetos, quando são desafiados, mostram rapidinho a resposta. Eu já estou aqui curiosa para ver o que a gente vai começar a observar aí nos próximos projetos. Bom, tenho duas perguntas para encerrar, eu vou fazer em uma só, que é o seguinte: na tua opinião, a gente está aí nessa década decisiva, nessa década da ação. Qual é a tua opinião pessoal? Temos esperança? Como é que a gente vai conseguir chegar no final dessa década revertendo esse processo? E a segunda pergunta é: o que a gente faz com quem nega tudo isso? Com quem diz não tem aquecimento global, com quem diz que não precisamos nos preocupar? Então, é uma visão aí mais particular sua sobre as perspectivas desse desafio, né? Tá.
Bom, se eu não acreditasse que não tivesse jeito, se eu acreditasse que não tivesse jeito, se eu não acreditasse no que a gente tem como mudar, eu não estava aqui falando com vocês. Eu não estava lançando um livro em breve sobre isso. Eu tenho certeza que se a gente quiser, a gente tem tecnologia, capacidade e força enquanto ser humano para colaborar e passar dessa crise e, mais do que isso, criar um mundo de muita abundância. A gente pode fazer isso, a gente tem a inteligência, a capacidade, a tecnologia já iminente para florescer. Então, assim, se vai acontecer ou não, eu não tenho como responder. Vai depender do quanto a gente se engajar, enquanto sociedade planetária. Aqui, entende? A gente está entrando num momento que o desafio é global e todo mundo tem que se engajar, todo mundo é multiplicador. Não são só os ativistas, a gente não precisa de poucos fazendo muito, a gente precisa de muito, quer dizer, exatamente, a gente não precisa de poucos fazendo muito, a gente precisa de muitos fazendo um pouco e multiplicando, e ensinando, e inovando e desafiando. Então, essa é a primeira resposta. A gente ainda pode. Por isso que essa é considerada pela ONU há década. Então, assim, e pelos cientistas em relação à mudança climática. Em relação aos negacionistas, minha sugestão pessoal, Fernanda, não percam tempo com eles, porque eles são uma minoria da população. Usem a energia de vocês para canalizar para o que é semente, para canalizar para quem vai pegar aquilo e vai fazer florescer. Não usem para terreno morto. Usem para aquilo que vocês podem regar, adubar. E olha, na natureza não tem terreno morto, mas no ser humano tem, gente. É o único ser da natureza que ali... Não, tô brincando, mas assim, vai ser mais difícil mudar a percepção dessas pessoas, porque é uma questão mental, não é uma questão natural. O nosso mental interfere muito. Então, o que eu faço? Eu não perco tempo discutindo com quem não quer ver. Eu coloco toda a minha energia e direciono para aquelas milhares de pessoas que estão sedentas pela transformação e que querem ser parte. Porque olha que coisa maravilhosa quando os netos de vocês perguntarem assim: você estava vivo nesse momento? E o que você fez? Aí você vai falar: não fiz nada porque tinha um negacionista. Não fiz nada porque achei que não ia dar. Não fiz nada porque era da minha competência. Eu acho que a gente pode responder: olha, eu fiz isso, 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 isso. Eu fiz isso que estava dentro da minha possibilidade. Eu ajudei fulano a fazer isso, eu ajudei a empresa tal a fazer aquilo. E a gente pode se orgulhar de contar essa história de como a gente reverteu. Ainda dá tempo. Então, a minha sugestão para vocês: todo mundo tem energia, todo mundo tem criatividade, todo mundo tem talentos, todo mundo tem dons. Direcione isso para a regeneração de Gaia, que eu tenho certeza que vocês vão ter uma vida mais plena, mais abundante, porque assim, Gaia responde e devolve tudo que a gente faz, gente. É muito mágico ver como o planeta, essa inteligência cósmica que a gente não consegue nomear, que a gente não consegue entender, como esse grande mistério atua. E ele atua o tempo inteiro. Quando a gente se alinha e se coloca a serviço, eu sou um exemplo vivo disso. Eu poderia passar uma live só contando as sincronicidades da minha vida. Eu garanto para vocês o que eu estou falando, eu garanto. Se não acontecer com vocês, vai lá e escreve no meu direct. Aliás, meu Instagram, @fecortez, a gente pode continuar lá essa conversa. Vocês me sigam lá e a gente vai falando, porque assim, eu decidi direcionar a minha energia para quem é semente. E por isso eu estou aqui falando com vocês, porque eu tenho certeza que se vocês ficaram aqui até o final, todos que estão aqui são sementes. Maravilhoso, dá até uma coisa, uma emoção, Fê. Muito obrigada, foi fantástico, foi incrível. Essa é a primeira não, que você já fez um drops para a gente ali, deixando assim a curiosidade, aguçando a nossa curiosidade. E hoje a gente conseguiu conhecer um pouco mais do seu pensamento, mas sem dúvida é a nossa primeira conversa. A gente tem muito que conversar e eu acho que a gente tem mais que conectar realmente todo mundo que pensa dessa forma. Então, todos vocês realmente que ficaram aqui conectados, estamos juntos para que a gente construa um mundo melhor. Eu quero lembrar, na Porto Belo, a gente tem um conceito de sustentabilidade que a gente chama de ASAP. As sustainable as possible, as soon as possible. Ou seja, vamos fazer o que for possível agora, não vamos esperar ficar perfeito, né? Vamos dando um passo de cada vez, mas sempre para frente. Isso é muito importante. Perfeito. Então, dessa forma, eu acho que eu agradeço muito a Fê, vamos seguir a Fê no Instagram e vamos fazer essa conexão para que a gente realmente consiga regenerar o que ela está chamando de Gaia, que eu achei poético, achei maravilhoso. Eu sei que é uma teoria, mas achei assim, já me tocou muito. Então, pelo menos uma pessoa já está mais engajada, saindo mais engajada do que entrou aqui nessa conversa, Fê. Então, só por isso já foi muito mágico, né?
Então, agradeço muito. Convido todos vocês para, durante os próximos dias, entrarem no nosso site e verem o nosso relatório de sustentabilidade, para que conheçam um pouco sobre como os nossos produtos são feitos e colaborem. O que a gente precisa mudar? O nosso design na Porto Belo é feito a partir de uma visão de inovação aberta. Então, queremos ouvir todos os arquitetos. O que a gente tem que fazer para que o nosso design cause impactos ainda mais positivos, né? Acho que isso vai alimentar ainda mais o processo da nossa inovação. Então, muito obrigada, Fê. E a Ju, Cris, foi um prazer. Obrigada pela oportunidade, obrigada por levantarem esse tema num evento tão importante, para a gente pensar. Esse conceito do WhatsApp é perfeito, porque é isso, é sustainable as possible, as soon as possible, assim, vamos fazendo, porque a inovação ela se dá no fazer. É melhor começar fazendo do que ficar esperando estar perfeito. Nunca vai estar perfeito, porque amanhã vai ter uma outra tecnologia que você vai falar, essa é melhor, beleza, implementa. Então, tira do papel, testa, não funcionou, testa de novo, é assim que a gente vai conseguir evoluir. E eu acho que é isso mesmo, e muito obrigada pela oportunidade, foi uma delícia falar com vocês, que sejam muitas outras conversas para a gente inovar e acelerar os processos todos. E eu convido também, de novo, vocês estão assistindo da casa, do home office, sei lá de onde, arquitetos e que trabalham com isso, nossa, vocês têm uma oportunidade de ouro na mão, vocês têm uma oportunidade de mudar tanta coisa, eu confio em vocês, vamos juntos, juntas, como vocês quiserem falar. Muito obrigada. Ju, é contigo agora. Eu estou assim até atrapalhada. Foi uma conversa incrível. Fê. Obrigada, Fê. Obrigada, Cris. E até como a Cris bem salientou, a gente começar a tratar do tema cada vez mais no arquitrends.com, e eu já convido aos profissionais que têm projetos na área sustentável, que fazem projetos, né, nesse sentido, cada vez mais promovendo a sustentabilidade. Então, façam a sua inscrição no Arquitrends, compartilhem esses projetos incríveis conosco lá no arquitrends.com. A gente tem um espaço dedicado aos profissionais de arquitetura e design. E quero agradecer, a gente teve mais de 1.500 acessos e acompanhando conosco esse conteúdo incrível. Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo que esteve aí conosco. Nós chegamos ao final da nossa Trends Week, com uma programação repleta de conteúdos que permearam um universo mais plural, sustentável e colaborativo. Além disso, a gente teve também nessa semana o lançamento da coleção Unlimited Experience e da segunda mostra Unlimited. Todos os eventos estarão gravados e disponibilizados para vocês nas nossas plataformas. Então, se você perdeu, acompanhe, acessa na nossa plataforma, no site da Porto Belo, também no site do Arquitrends. Vocês vão conferir o Tour 360 pela fábrica, o Tour 360 pela mostra. Não percam, acessem esses conteúdos. Obrigada a todos que prestigiaram a nossa semana. E agora, para encerrar com chave de ouro, a gente preparou um vídeo especial para destacar os melhores momentos da nossa Trends Week. Muito obrigada, uma excelente quinta-feira e até breve. Eu sou Pedro Andrade e mais uma vez eu estou aqui para apresentar para vocês a nova coleção Porto Belo 2021 Unlimited Experience. Bela Gil, seja muito bem-vinda. Boa tarde, prazer estar aqui falando com vocês. Falar sobre sustentabilidade, sobre um mundo mais plural e um mundo mais colaborativo. 21, tenho dito para muitos dos meus colegas aqui na Porto Belo, é um ano de esperança, um ano de retomada, mostrando claramente que o Brasil e os profissionais da nossa área são bastante resilientes às dificuldades que agora passamos. Mas, ao mesmo tempo, essa resiliência nos motiva, nos dá energia de construirmos um grande 2021. Tem que estar presente. Como é que isso? La profondità di Andrea Branzi e la grande leggerezza. Eu tô aqui para falar sobre inovação e tecnologia. E vai ser um prazer continuar esse papo por aqui e pelas minhas redes sociais. Desenvolvimento sustentável faz parte do meu trabalho como artista e designer há 22 anos. Quando eu falei com a
Porto Belo no telefone, quando a gente desligou eu gritei, né? Deus existe, né? As lastras são, sem dúvida, o futuro da cerâmica. Sejamos o mais sustentável possível, o mais breve possível, que acho que não dá para esperar.